Questões sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que encontram no mundo espiritual? Então um parente da gente desencarna, um amigo, a gente pode perguntar para eles como que eles estão no mundo espiritual? E a resposta é bem interessante. Sim, e eles os dão de boa vontade. Mas aí vem um condicional. Quando é a simpatia que dita o pedido, ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. A gente observa em todo o livro dos médiuns a objetividade. Todas as ações de interação entre nós e os espíritos têm que ter objetividade. Se tem objetividade, ela será atendida. E além dessa objetividade, nós temos que cultuar a simpatia com aqueles espíritos amigos com os quais nós queremos nos relacionar. No caso aqui, ele deixa bem claro, ele vem de boa vontade, mas é necessário que tenha uma simpatia com relação ao pedido e o desejo de ser útil ao espírito e também dele ser útil a nós. Porque se ele conta lá que ele está sofrendo e tal, a gente fala, opa, mas ele fez as mesmas coisas que eu e está sofrendo, então tem que mudar alguma coisa. Não é isso? E agora, a curiosidade, como que você está aí? É mesmo? E agora? Então, isso não é pergunta, não é assim que a gente vai direcionar as nossas ações, não é assim que nós vamos direcionar os nossos trabalhos. Podem os espíritos descrever a natureza de seus sofrimentos e da felicidade de que gozam? Se eles estiverem sofrendo ou sendo felizes, eles podem descrever? Nós podemos pedir a eles para descrever também para nós? Perfeitamente, e as revelações dessa espécie são um grande ensinamento para vós outros, porquanto vos iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. Então, as penas e as recompensas vão ter sempre as suas vantagens e as suas desvantagens, e nós vamos estar em uma condição de quê? De procurarmos adentrar esse mundo espiritual, de procurarmos sondar mais sobre esse mundo espiritual para a gente se corrigir enquanto há tempo. Destruindo as falsas ideias que hajas formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Então, quando os espíritos nos mostram como é a vida no plano espiritual, a gente passa a ter mais confiança, a gente passa a ter mais fé, a gente passa a ter mais disposição e, principalmente, a gente começa a encarar a vida com uma forma diferenciada. A gente sabe que quem faz o mal arca com as consequências, a gente sabe que aqueles que vêm atacar o bem arcam com as consequências e quem faz o bem recebe os benefícios do próprio bem. Os bons espíritos sentem felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. É importante lembrarmos aqui que esse eleito não é porque ele foi eleito por Deus para ser feliz. Ele conquistou um espaço com muita luta, com muita dedicação, com muita responsabilidade e com objetivos sérios de se fazer crescer, de se fazer aperfeiçoar, de se fazer melhorar. Sem nós termos esse objetivo de procurarmos sermos melhores, procurarmos nos aperfeiçoar, vamos rastejar para chegar a um objetivo final. Nós vamos demorar muito para alcançar o objetivo que todos nós esperamos, que é o nosso processo evolutivo, que é fazer com que a gente esteja numa condição melhor no mundo espiritual. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de que o arrependimento os ganhe. Então, os maus espíritos vão descrever o sofrimento deles, vão falar como que eles vivenciaram, o que eles vivenciaram, e com isso eles vão estar conquistando espiritualmente para o seu futuro. Então nós sempre vamos conquistar espiritualmente para o nosso futuro, desde que nós saibamos nos portar nesta vida, nós saibamos nos portar fazendo o melhor possível em prol dos nossos semelhantes. Nisso encontram eles às vezes, até uma espécie de alívio, e o desgraçado que se lamenta na esperança de obter compaixão. Atualmente, nas reuniões mediúnicas, o grande número de comunicações são de espíritos que vêm para nós precisando dessas
desses esclarecimentos, precisando dessas informações, precisando desse amparo da compaixão e principalmente da gente saber nos portar, olhando para aqueles pobres infelizes com compaixão, ouvindo eles com respeito e orientando o caminho deles para que a gente possa encontrar mais paz ao longo de nossa vida. Portanto, é esclarecendo os espíritos que sofrem que nós vamos fazer com que o mundo se melhore. Isso aqui vale para tudo, gente. Se nós procurássemos falar de forma construtiva com todos os espíritos, encarnados e desencarnados, seja com nossos filhos, com nossos tios, com nossos primos, com nossos parentes, pensar de forma construtiva em relação ao nosso país, em relação aos nossos políticos, nós começaríamos a irradiar uma onda de pensamentos positivos, e essa onda de pensamentos positivos trariam para nós vários benefícios, trariam para nós várias formas de nós procurarmos entender como que a vida se processa no mundo espiritual, e com as irradiações mentais, essas interações mentais do que nós pensamos, do que nós emitimos, é aquilo que vem acontecer. Se a gente observar, isso é muito trabalhado às vezes nas mídias, no trabalho de marketing. Nós temos que procurar falar educando. Nós temos que procurar falar construindo. E principalmente falar com compaixão. Aí nós vamos proporcionar uma grande bênção para toda a humanidade, uma grande bênção para todos nós que estamos aqui na Terra em processo evolutivo. Não esqueçais que o fim essencial, exclusivo do Espiritismo, é vossa melhora, e que para alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos dela exemplos de que podeis aproveitar. Então os Espíritos vêm se comunicar conosco e falam que ele está em estado de grande sofrimento, que ele está em estado de grandes lamentações, que ele está em estado de dificuldade de buscar o equilíbrio íntimo, que ele está cheio de conflito interno. Isso vai fazer com que todos que estão envolvidos no processo comecem então a fazer a reflexão. O que levou ele a estar nesse sofrimento? E o que eu posso fazer para evitar que eu passe por esse sofrimento? É dentro desses padrões que nós vamos estabelecer os nossos princípios evolutivos, as nossas metas para um mundo melhor. Sabendo falar construtivamente, nós evitaríamos muitas desgraças que assolam a humanidade. Essa palavra é forte, mas muitos tormentos, problemas que existem. E a partir desses momentos, desses tormentos que existem, nós vamos procurar construir, né? Nós vamos estar construindo um mundo de mais resignação, de mais paz e mais esperança. Muitas guerras seriam evitadas, muitos crimes seriam evitados se nós pensássemos mais positivamente, mais construtivamente, e poderíamos também evitar o consumo de drogas e tantas coisas, direcionando nossos pensamentos, nossos sentimentos para o bem. Sentir, pensar, falar, ouvir, fazer, sempre orientado para o bem, é o que vai nos trazer os grandes benefícios para o futuro. E também saber nos alimentar, saber selecionar, porque tem alimento hoje que é muito mais tóxico do que se imagina. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Eis, em suma, o fim da atual revelação. E aí vem a questão, se nós nos instruirmos bem de como é o mundo no plano espiritual, como que é a vida no plano espiritual, nós vamos estar criando possibilidades de, quando chegarmos lá, já estarmos bem familiarizados. E aí vamos sentir menos saudade deste mundo aqui, que eu acho que é meio pouco provável. Mas nós vamos procurar nos sintonizar com os trabalhos que temos que fazer em prol da coletividade de uma forma muito mais ampla no mundo dos espíritos. Lembrando que aqui na Terra nós temos que procurar fazer o possível para estabelecermos melhores padrões de relacionamento entre todos nós. Evocando-se uma pessoa cuja sorte seja desconhecida, poder-se-á saber dela mesma se ainda existe? Sim, se a incerteza de sua morte não constituir uma necessidade ou prova para os que lhe tenham interesse em sabê-la. Então nós vamos procurar a informação sobre alguém que desapareceu, por exemplo, e não deixou notícia, e aí
Se é uma prova para quem ficou, não vai ter notícia. Mas se for necessário passar a informação, se a pessoa está procurando informação de coração aberto para o amor, procurando achar meios de se instruir melhor para não cometer os mesmos erros se por acaso tenha cometido, ou seja, um conjunto de trabalhos bem definidos fossem tomados, nós nos melhoraríamos muito nas nossas necessidades espirituais. Nós nos tornaríamos mais proativos em prol do bem. Portanto, quando você vai buscar uma informação dessa, imbuído dos seus melhores sentimentos, óbvio que você vai receber mais benefícios, mais benesses, do que se você for fazer um trabalho desse, que a evocação não deixa de ser um trabalho, que você está dentro da mediúnica, você está trabalhando, mas apenas por curiosidade, simplesmente por querer saber. Ou por interesses outros, financeiros e outras coisas mais. Então a resposta sempre virá de acordo com o sentimento de pureza do que interroga, e se não for uma prova ou expiação para aquele que está desesperadamente procurando a notícia da pessoa desaparecida. São um conjunto de fatores que precisarão ser avaliados, e eles são avaliados pelos espíritos e não por nós encarnados. Se estiver morta, poderá dar a conhecer as circunstâncias de sua morte, de modo que esta possa ser verificada? Aí, olha que detalhe interessante. Se ligar a isso alguma importância, falo-a. Se assim não for, pouco se incomodará com semelhante fato. Então, quando você faz a pergunta, como foi a morte da pessoa, se eu posso verificar as circunstâncias, se tem algum documento, se tem algum relato em algum jornal, ou na internet, hoje na internet, que já existe, aí ele coloca para a gente que se isso foi importante para o espírito, para a evolução do espírito, para a melhoria do espírito, vai ser de grande importância para todo ele, para que ele possa passar a informação. Agora, se isso não tiver nem aí para ele, não vai fazer diferença. E assim, ele não vai incomodar, não vai nem passar pela cabeça dele esclarecer tal fato. Mas vai vir informações muito importantes aqui na frente. Nota, a experiência demonstra que, neste caso, o espírito que de nenhum modo se acha empolgado pelos motivos do interesse que possam ter vividos de conhecerem as circunstâncias em que se deu sua morte. Então, o espírito, nenhum modo se acha empolgado pelos motivos de fazer conhecer sua morte. A maioria dos espíritos não querem nem lembrar dessa morte. Até porque, se ele começa a lembrar como foi, ele sente as dores, ele sente as angústias, ele sente as tristezas daquele momento da morte. Então, ele vai procurar se abster dessa informação, se abster desse assunto. A menos que, se ele tiver empenho em as revelar, falo-á por si mesmo, quer mediunicamente, quer por meio de visões ou aparições. Então, quando ele quer comentar aquilo, se ele morreu e como foi que ele morreu, ele vai mostrar por aparições, por intuições, ou por via mediúnica direta, relatando o fato das mais variadas formas. Ou seja, quando o espírito precisa de informar o gênero de morte, ele vai dar todos os exemplos, vai usar todos os recursos possíveis para que ache a saída para aquela situação, para que a pessoa ache a resposta que ela está procurando. Mas agora, no caso contrário, pode perfeitamente um espírito mistificador enganar os inquiridores e divertir-se com os induzir a procederem às pesquisas inúteis. Aí, se a pessoa for sair perguntando, o espírito não quer falar, pergunta, ele vai embora, vem outro, responde como se fosse aquele morto, e a pessoa vai sair procurando, fazendo pesquisa, procurando, e não vai achar. Então, temos que ser moderados também no perguntar. Podemos perguntar? Podemos e devemos. Mas, né? Temos que observar que, se o espírito achar que não é conveniente falar, que ele não quer descrever como que ele morreu, o tipo de morte que ele teve, que forma que ele morreu, ele não vai falar, não vai passar para as pessoas, e aí vem o zombeteiro e começa a fazer uma série de induções mentais para que as pessoas procurem, façam pesquisas e levantem teorias, pensam nas mais variadas situações, porque são questões
Isso para eles, para o espírito que morreu não tem significado, mas para os mistificadores é o prazer máximo em nos enganar. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa cuja morte não pode ser oficialmente comprovada traz embaraços aos negócios da família. Só excepcionalmente, em casos muito raros, temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade. Nesse terreno, atendendo a pedidos que lhes são feitos. Então, ele vai, quando a pessoa desaparece, está desaparecida, a família precisa de regularizar a documentação, regularizar o inventário se ele tiver falecido, e nada se consegue. E nesse caso, a gente vai ter que ter o cuidado, porque raras vezes os espíritos se intermetem para resolver o problema. Porque muitas das vezes o problema que a pessoa está vivenciando é a sua prova e sua expiação. Ele vai ter que usar outros meios, ele vai ter que refletir. Para que ele foi negligente? Não acompanhou todo o processo de vida do outro, não acompanhou a documentação do outro, não procurou se inteirar mais do que o outro estava sentindo. E aí, então esses fatores são importantes para que a gente possa procurar entender os mecanismos que existem entre o desaparecido e a família. É fora de dúvida, se o quisessem, é fora de dúvida que o poderiam. Porém, as mais das vezes, isso não lhe é permitido, desde que tais embaraços representem provas para os que anseiam por vê-los resolvidos. Aí, aquilo que a pessoa desapareceu, foi fazer um passeio na mata e desapareceu. E as pessoas começam a pesquisar, procurar, nunca acham. Passa-se um exemplo didático, tá? Passa-se um ano só procurando. E as pessoas querem um médium para ajudar-lhes a achar a pessoa, para resolver os problemas do inventário, os problemas financeiros da família. Se o espírito não achar pertinente trazer esclarecimento, ele não traz. E como Kardec diz, pouquíssimos espíritos se enveredam por esse terreno de fazer essas revelações, porque uma série de dificuldades existem. Ali, desde que traz embaraço, se for uma prova para a pessoa, não vai dar dica nenhuma mesmo. É a prova daquela pessoa. Aí também nós temos que ver que ele não trouxe, se a pergunta formal formulada, se o espírito que está trazendo a informação é verídica, aquela informação dele, nós temos que fazer algumas observações importantes para chegarmos no denominador comum na resposta final. Ou numa possibilidade, ou nas possibilidades que ocorrem do espírito não poder fazer tal revelação. Não é coisa assim, eu quero a revelação, vou receber. Temos que ter cuidado com relação a isso. É, pois, embalar-se em quimérica esperança ou pretender alguém conseguir por esse meio entrar na posse de herança, das quais o único traço positivo que lhes fica é o dinheiro, o desprendimento para tal fim. É o dinheiro despedido para tal fim. Esse parágrafo aqui é mais delicado porque ele dá a entender que a pessoa quer buscar nos espíritos para não pagar alguém para pesquisar. E até mesmo para tomar posse de alguns bens. E a outra situação, a pessoa, ele paga ao médium para obter tal informação. Dá para entender as duas coisas. Então, você vai acabar criando problemas para você mesmo, conforme a gente vai ver à frente. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças, e que nenhum escrúpulo tem de induzir os que lhes dão crédito a pesquisas, com as quais os que a elas se entregam devem dar-se por muito felizes, quando daí lhes resulte apenas um pouco de ridículo. Aí já fica claro que bem clara a questão da questão financeira. Então, se a pessoa quiser fazer essas investigações por dinheiro, é uma interpretação, ele vai receber as informações, ele vai passar a informação para o consulente, mas essas informações não são verídicas,
não são coerentes, não são corretas. E aí, a pessoa que está fazendo, que está pagando por aquilo ali, vai ficar chateada que as provas, que os caminhos das pedras não funcionaram, só serviu para carregar pedra, né, como você diz, e não deu para ele obter a resposta que queria. E a pessoa que se presta a isso, tanto a que paga as consultas, quanto que aceita ser pago as consultas, eles podem passar por situações muito difíceis, além dos ridículos que podem ocorrer, do outro não achar, mas a ação dos espíritos maus sobre a nossa saúde pode ser muito bem definida e muito bem interagida por eles. E ali, as pesquisas com as quais a elas se pretendem, a elas se entregam, devem dar-se por muito feliz, certo? Então, se você vai fazendo as pesquisas que o Espírito sugeriu, você fica feliz se for apenas passar por ridículos, que você pode passar por situações muito mais complexas dentro dessas procuras. E a doutrina espírita, essencialmente, traz para nós a essência da bondade divina e traz para nós o entendimento de como devemos nos portar diante de determinadas situações. Neste caso que acabamos de ver, as perguntas sobre a sorte dos espíritos no outro mundo, podemos, mas temos que ter o cuidado para não tentar forçar a barra, porque espírito lá para responder tem muito, e também tentar agir sempre com respeito por todas as situações, pelo médium, pelos espíritos que estão ali no trabalho com ele e também por nós mesmos. Temos que saber fazer esse conjunto de situações, esse conjunto de ações positivas para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso próprio crescimento íntimo. Que a paz de Jesus envolva seu lar, que a paz de Jesus envolva os nossos caminhos, para que possamos seguir para a luz e nos mantermos nesse caminho de luz.